hoje estamos a mais um vídeo da nossa minissérie Comemora em. E hoje vamos estar com a Álida, que mora lá na região metropolitana de Florença. Estou super contente porque eu sei que essa entrevista vai agregar muito para a gente. Álida, se você quiser se apresentar, fique à vontade. Olá, Ana Patrícia, obrigada pelo convite. Meu nome é Álida, eu sou de São Paulo, moro na Itália desde 2009, entre idas e vindas, isso porque eu cheguei a voltar para o Brasil, depois mudei de novo para cá, né? E hoje estou estavelmente vivendo aqui com a minha família, meu marido é italiano, tenho 2 filhinhas, e trabalho aqui como tradutora juramentada e aproveito as belezas da cidade, né? O que está dando para aproveitar nesse período, mas enfim, logo logo acaba. Logo, logo vamos estar a uma normalidade, né? Bem, Então vamos à nossa primeira pergunta. Por que você escolheu a Itália para morar e por que escolheu a cidade onde você mora atualmente? olha, na verdade não foi uma escolha minha, né? Eu vim para cá a primeira vez em 2009 por conta de um namorado italiano que eu conheci na Dinamarca, quando eu era estudante de intercâmbio lá, e acabei vindo para cá por ele. Então, ele já morava aqui, eu acabei vindo e acabei ficando. O namoro não deu certo, mas eu acabei ficando. Conheci o meu atual marido, né? Fomos para o Brasil juntos e depois resolvemos voltar com a nossa primeira filha pequenininha para morar aqui. Mas foi um acaso muito bom. Sinceramente, é uma ótima cidade. Verdade. Não existe acaso, né? Cada coisa acontece pela coisa justa, né? Tenho certeza sobre isso. Ok. Qual que é o custo de vida na cidade onde você mora, entre moradia, alimentação, contas fixas como internet, luz, água e celular? Isso depende muito de família para família, claro, é uma coisa pessoal, mas enfim, uma moradia que eu moro em Scandite, que é região metropolitana, né? Na verdade, você nem entende quando acaba Florença, começa Scandite, é a mesma rua, mas enfim, é uma cidade, como pode ser São Bernardo para São Paulo, enfim, e é um pouco mais barato morar aqui em relação a aluguel, o preço das casas, dos imóveis. Então, hoje, aqui um aluguel varia de 800 a 1.000 euros por mês para uma família de 4 pessoas como é a minha. A mesma coisa um financiamento de uma casa para 4 pessoas. A alimentação a gente gasta bastante em supermercado, né? Então, varia de uns 800 a 1.000 euros por mês. As contas fixas, internet, luz, água, celular, também variam. Agora eu tô com medo de dar o valor errado, mas vou chutar aí uns 150 mais ou menos por mês. O celular é bem baratinho, na verdade, com 7 euros, 8 euros, a gente consegue fazer um plano bem bom, com internet limitada, mensagem, falar, enfim. A internet e celular é a coisa mais barata que tem na Itália, né? Provavelmente, né? Nossa terceira pergunta: como que funciona a saúde pública onde você mora? É eficiente? É médico de família? Você já precisou usar? Se sim, teve algum problema e precisou gastar dinheiro? A saúde pública aqui na Itália, na minha visão, é excelente, né? Se a gente for comparar com a saúde pública do Brasil, principalmente. Mas ela funciona muito bem, assim como a saúde privada no Brasil. Então, todas as famílias, todas as pessoas têm um médico de família, que é a pessoa que você tem que falar toda vez que você tem algum problema, desde de problema da cabeça, de respiração, enfim. E é ele que eventualmente vai te encaminhar para um especialista, para você poder fazer as consultas. Isso é tudo gratuito. E as consultas especialísticas, ou que eles chamam aqui, né, ou os exames diagnósticos, aí sim eles são pagos, mas eles são pagos em base à renda familiar. Então, se a sua renda é mais baixa, você pode chegar a não pagar nada, se você tem algum problema de saúde crônico, ou se você tem uma renda mais alta, você pode pagar o ticket, como eles chamam, né, da prestação máximos. Eu já usei, sim. O que eu usei, na verdade, principalmente foi a maternidade da minha segunda filha, e foi uma experiência incrível, numa estrutura totalmente natural, vamos dizer assim, com quarto, com cama de casal, piscina, enfim, tudo com obstetras, porque era acoplado ao hospital, mas não necessariamente o hospital, uma estrutura à parte. Mas, enfim, os hospitais são muito bons. Na parte infantil, também conheço bastante a parte pediátrica. Florença é um centro de referência, tem um hospital que se chama Amélia,
e ele é referência mundial. Infelizmente, eu tive que usar um pouquinho para minha filhinha maior de 5 anos, que ela tem um probleminha de saúde crônico que ela tem tratado lá, mas é tudo maravilhoso. Os médicos são muito preparados, você entra na estrutura e, na verdade, parece um hotel para criança, porque ele é cheio de brinquedo, cheio de cor, né? É tudo pintadinho, os médicos andam com roupas coloridas de coelhinho. Até quando ela foi fazer uma vez um exame que precisou de uma anestesia, ela veio a moça primeiro, a anestesista, falar com ela, falou: Nicole, a gente vai para a Lua, sabia? Você vai pegar uma estrela para a mamãe. Ela estava super feliz de fazer o exame, porque o jeito que ela foi tratada foi muito bom. Então, nesse quesito, eu não tenho do que reclamar, a gente está muito bem aqui em Florença. Eu estive nesse hospital em outubro de 2019, quando eu fui em Florença, minha filha estava muito gripada, e mãe, né, você sabe como que é, né, ainda mais longe de casa, eu fui lá realmente, nossa, maravilhoso, é aquilo que você falou, parecia um hotel 5 estrelas para crianças, né? Muito bom mesmo. Próxima pergunta, caso tenha filhos, quanto que custa a educação na cidade onde você mora? O seu filho frequenta escola pública ou privada? A cidade disponibiliza transporte para levar e buscar seu filho na escola ou é você quem o faz? Eu tenho 2 filhas, né? Uma tem 5 anos e a outra tem 3 anos. É que a educação 0 a 3, que seria um berçário, mais ou menos berçário meio maternal, ela não faz parte da educação obrigatória da Itália. Então, sim, existem estruturas públicas, assim como existem estruturas privadas, mas aí a diferença de preço não varia, né? Não é porque ela é pública que ela é gratuita. Então, aqui a educação pública no berçário, ela é paga. Então, um berçário para a cidade chega a custar 500 euros por mês, só que isso também varia da renda familiar, de novo a história da renda, né? Então, o máximo que você paga são 500 euros, mas você também pode pagar 100 euros por mês, dependendo da sua renda. E isso também acontece em Florença. Aí, ali é uma coisa estranha, né? Porque Florença é uma cidade mais cara, mas o berçário em Florença é mais barato do que em Scandite. E eu sei disso porque a gente chegou a morar em Florença no primeiro ano da Nicole e o nido era bem mais barato, né? Já a escola materna, que seria o maternal, jardim de infância, que a Nicole frequenta, ela não faz parte ainda da educação obrigatória, mas as estruturas públicas são gratuitas, 100% gratuitas. Você só paga a refeição. E, de novo, em base à renda. Então, pode custar de 2 euros por dia até 5 euros por dia. E vale muito a pena, que são escolas maravilhosas, com espaço, né? A gente está falando de Florença, então tem um espaço. Então, a maioria das escolas, elas têm jardim, elas têm um espaço verde, elas são muito bem organizadas, têm brinquedos adequados para as crianças. Então, não vi necessidade nenhuma em colocá-las em uma estrutura privada, porque a pública oferece uma educação de ótima qualidade. A estrutura pública é melhor do que a privada algumas vezes, né, Álida? Ou melhor, é verdade. Dependendo de onde você está, de qual é a estrutura, é verdade, é melhor. Com certeza. Ok, como você se locomove pela cidade onde você mora? A pé, metrô, ônibus ou carro? Eu uso muito o carro, né? Porque eu tenho as meninas, então fica mais fácil para levá-las para a escola buscar, mas eu também uso muito a bicicleta, que você não colocou na pergunta, né? Eu pensei nisso. Florença é uma cidade bem plana, assim, então é muito fácil se locomover de bicicleta. É pequena, né, relativamente a grandes metrópoles do Brasil, e principalmente, para mim, eu trabalho no centro. No centro é muito ruim você chegar de carro, porque não pode entrar se você não é morador no centro. Você simplesmente não pode entrar, então você acaba tendo que estacionar longe, o estacionamento custa caro, ou você simplesmente não acha estacionamento, porque é impossível estacionar no centro da cidade, ou perto do centro. Então a bicicleta, ela acaba sendo um meio de locomoção muito válido, porque além de ser ambientalmente responsável, a gente acaba fazendo exercício físico, e muitas vezes o tempo que você leva para chegar é o mesmo. Se você tem carro, qual que é o custo médio anual para ter um carro na Itália, incluindo seguro, gasolina, revisões? Depende do carro, né, da classe que ele é, da potência, enfim, mas acho que pode variar de uns 400, 800 euros a questão de seguro, revisão. A gasolina, para você encher um tanque, fica em torno de 60 euros aqui em Florença. Se você não morasse na cidade em que mora atualmente, em qual cidade você moraria?
Olha, Florença é muito bonita e ela é um grande centro histórico, artístico, de moda, arquitetura, mas eu sou formada em relações internacionais e as grandes empresas, as grandes organizações internacionais, elas estão mais localizadas em Roma, em Milão e até em Bolonha, que fica a 1 hora daqui, né, que não é muito longe. E lá tem mais oportunidades de emprego, pelo menos na minha área. Então, se eu tivesse que escolher, eu iria para uma dessas três. Como é a alta temporada turística na cidade onde você mora? Isso atrapalha o dia a dia dos moradores locais? Alta temporada aqui em Florença não existe, né? Sempre alta temporada, tá sempre cheio de turista a cidade. Você anda no centro, perto do Duomo, por exemplo, que é a principal igreja, a principal catedral da cidade. Você vê todo mundo com máquina fotográfica na mão, é difícil até de passar, né? É claro, agora com os tempos de Covid tá muito mais tranquilo, mas a alta temporada aqui é, eu não sei se atrapalha o dia a dia dos moradores locais, porque os moradores locais não ficam muito no centro, né? Todo mundo mora um pouquinho mais afastado. No centro, quem mora mais são os estudantes, tem hotéis, enfim, pessoas que estão de passagem. Então, o centro histórico de Firenze, ele é habitado por turistas, principalmente. Então, não é que atrapalhe, não. Qual que é a maior dificuldade de morar na Itália e por quê? Olha, eu acho que todo país tem os seus prós e contras, né? A dificuldade maior que eu entendi, que eu encontrei na Itália, mas não sei se isso é um problema da Itália, eu teria sido em qualquer outro país que eu tivesse ido, é a burocracia, é entender a parte de fazer documentos, né? Então você chega aqui, mesmo que você chegue com visto, você precisa ir atrás de uma permissão para ficar, né? Que é o permesso de soggiorno, isso leva muito tempo, é muito chato de fazer, você não entende todos os documentos que você tem que fazer. A Itália ela é muito atrasada também na questão de digitalização, apesar que esses períodos acabou sendo bom nesse sentido, porque muita coisa está melhorando, está sendo mais informático, computadorizado, mas Concordo. mas eu acho que a burocracia aqui é bem chatinha de entender. A própria questão das escolas, né? Quando eu acabei de falar, a escola da minha filha, a gente morava em Florença e depois mudou para Scandite. Na época, ela frequentava o berçário em Florença, eu renovei a inscrição dela para o ano seguinte, e no meio tempo eu mudei para Scandite. De repente, para minha surpresa, 1 mês antes de começar as aulas, eu recebo um e-mail do município falando que eu não podia mais frequentar a escola porque eu não era mais habitante da cidade. Só que eu também não podia me inscrever em Scandite, porque já estavam fechadas as inscrições e eu tinha ficado sem lugar. E eu não tinha como resolver isso, porque na época que as inscrições estavam abertas em Scandite, eu não era moradora, eu não podia me inscrever. Enfim, então foi uma confusão, acabei ficando sem escola, tive que brigar com todo mundo, ir atrás de informação para resolver, enfim, foi uma bela dor de cabeça. Se eu tivesse maiores informações sobre como funcionava antes, teria sido mais fácil, com certeza. Perfeito. Então, isso aí é um ótimo conselho que você já está dando antecipadamente para as pessoas, né? Para estarem atentas a essas burocracias, né? Porque a questão dos serviços públicos você pode usufruir dependendo de onde você mora, então nem tudo é para todo mundo. Tem algumas coisas que são a nível municipal, outras a nível provincial, outras a nível regional, enfim. Ok. Do que você mais sente falta do Brasil e por quê? Com certeza das pessoas e da energia, né, que o brasileiro tem. Eu acho que todo o país, eu morei bastante fora, já morei na Dinamarca, nos Estados Unidos, e por onde você passa, você acaba adquirindo alguma coisa boa que aquele país tem para dar, algum valor importante, e isso acaba mesclando na sua personalidade. Mas eu nasci no Brasil, eu cresci no Brasil, eu estudei no Brasil, então as minhas grandes amizades, a minha família, estão todas lá. Uma coisa é você mudar de país quando você é estudante, quando você ainda é novo, né? Que você acaba construindo a sua história lá. Outra coisa é mudar como imigrante depois de adulta, né? Então é muito mais difícil criar laços, criar um relacionamento assim forte como você teria no seu país, né? A mesma questão, até por tudo que você passou, piada, né? As coisas engraçadas, as grandes personalidades artísticas, então nunca é a mesma coisa, o jeito que brasileiro faz festa, o jeito que a gente ri, enfim, é isso que eu sinto mais falta, além de algumas comidas, né, porque não, mandioquinha, pão de queijo, enfim, algumas coisas a gente até encontra, mas não tudo. Há muitos brasileiros onde você mora, você mantém contato com eles, é uma comunidade unida?
Tem bastante brasileiro, e por conta da minha profissão, por eu ser tradutora juramentada, eu acabo conhecendo bastante deles, né, ouvindo as histórias de cada um, histórias diferentes. Se é uma comunidade unida, eu acho que depende, sim, tem uma parte que é bem unida, por exemplo, existe aqui em Florença, a Casa do Brasil, em Florença, que eu acho que é uma excelente iniciativa. Então, desde que eu cheguei aqui com a Nicole pequenininha, eu fui atrás, me informei, e eles promovem cursos de português, encontros, né, de português para crianças bilíngues, para manter essa cultura bilíngue, para dar um senso de pertencimento a essas crianças que são metade italianas, metade brasileiras, para de alguma forma elas manterem não só a língua, mas a cultura, né? Então, eles promovem festas como a festa junina, o Dia das Crianças, que é uma coisa que aqui na Itália não tem. A gente faz o Natal todo ano, com as comidas típicas que a gente come no Natal brasileiro. E, sinceramente, eu conheci muita gente bacana lá, tenho muitas amigas que eu fiz lá por conta desse curso, né, por levar minhas filhas nas aulinhas, acabei conhecendo outras mães, outros pais, que hoje em dia são meus amigos aqui. Você encontra produtos brasileiros com facilidade onde você mora? Mais ou menos, mais ou menos. Não reclama. Aqui é muito difícil, Alda. Assim, deve ser é mais difícil, com certeza, que provavelmente Milão ou Roma, que são cidades maiores, né? Então, assim, no mercado central a gente consegue encontrar farofa, maracujá, coentro, leite condensado para fazer brigadeiro, massa pronta para pão de queijo, algumas coisas você até encontra, aipim. Agora, recentemente, tem um restaurante brasileiro aqui perto de onde eu moro, que eles abriram um armazém também durante esse período de Covid, eles têm importado alguns produtos brasileiros. Mas, enfim, claro, você acha leite de coco, por exemplo, mas não necessariamente a marca que você gostava lá no Brasil. Então, assim, alguma coisa você acaba encontrando, mas não tudo. Nossa última pergunta. Qual que é o conselho, ideia, sugestão que você gostaria de ter recebido antes de se mudar para a Itália e não recebeu, mas daria para quem pretende morar por aqui? Eu acho assim, toda vez que a gente considera mudar de país, a gente tem que ver direitinho por que a gente está mudando, né? E estar consciente das dificuldades que a gente vai encontrar, porque nem tudo são mil maravilhas. Mudar de país significa vir em contra um choque cultural, nem tudo é como funcionava no seu país. É importante saber falar a língua. Então, isso é um conselho que eu dou desde já, porque o português é parecido, mas não é o suficiente para você se fazer entender. Então, estudar italiano é fundamental, até mesmo para encontrar emprego. Então, só inglês não é suficiente para encontrar emprego aqui. É importante você saber falar o italiano, saber se comunicar, entender as regras, se adequar às regras e conhecer um pouquinho dessa burocracia para não ter problema. Eu conheço muito brasileiro que não entendeu direito as regras, acabou tendo problema para poder ficar, para poder ter a permissão para ficar, enfim, conseguir trabalho. É um pouquinho complicado. Eu acho importante a gente ter bastante informação antes de vir, seja sobre a cidade, seja sobre as questões legais e burocráticas, que são as mais chatinhas. Olha, querida, não sei nem como te agradecer na tua entrevista, né? Muito obrigada, né? Foi, assim, super válida, eu fiz questão e fiquei muito contente com a tua participação, principalmente pelo fato de você estar numa zona que é muito famosa, muitas pessoas têm o desejo de estar morando nessa zona da Toscana, né? Porém, principalmente pela tua experiência com as tuas crianças no asilo. Gente, asilo na Itália é escolinha, tá bom? É a creche. Mas de vez em quando a gente fala sem pensar, né? Mas, assim, muito obrigada de coração. Eu tenho certeza que você agregou muito, eu tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas no futuro que vão estar vendo essa entrevista. E assim, você tem um Instagram para eles poderem te seguir? Você quer passar essa informação para a gente? Eu tenho a minha página no Facebook, que eu falo um pouquinho sobre essas dicas, sobre vir morar na Itália, estudar, trabalhar, até questão de cidadania, né? Tem muito brasileiro que vem aqui fazer a cidadania, apesar que está um pouquinho mais parado agora com a questão do Covid, mas com certeza vai voltar. Então, minha página no Facebook é DD Traduzioni. Eu vou colocar, gente, para vocês, né, aqui na descrição do nosso vídeo, então não deixe de segui-la, vocês que têm, né, desejo de vir morar na Itália, porque ela realmente tem muita informação, e muita informação principalmente de valor, né, porque informação por informação
a internet está cheia, né? A rede está cheia, né? Então a gente precisamos de informação de valor. E com certeza na página do Facebook da Aleda vocês vão estar encontrando isso. A vida como ela é. Ah, querida, muito obrigada. Obrigada. Fica com Deus. Tchau. Um beijo.